Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Médio Tejo em Revista, como habitualmente com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos respectivamente pelo PSD e pelo PS, pelo Círculo de Santarém. Apanhamos a boleia do assunto que tem marcado a atualidade nacional, precisamente a violência no desporto, com registro para os acontecimentos que ocorreram na Academia do Sporting em Alcochete. Vamos então abordar o tema violência no desporto, não sem antes também apelar à condição de adeptos dos nossos dois convidados. Isto porque, e para centrar este assunto no distrito de Santarém, recentemente, e falando de futebol, convém esclarecer que temos entre nós um deputado de Mação, e a Associação Desportiva de Mação sagrou-se campeã da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Também temos um deputado de Tomar, precisamente a União de Tomar venceu a Taça Ribatejo, uma conquista recente neste último fim de semana. Vamos então começar neste tom mais informal, começar precisamente por aqui, Duarte Marques, e vou começar pelo campeão, que acaba por ter mais importância do que a Taça Ribatejo. É verdade, isso é uma grande verdade. Duarte Marques, bem-vindo, obrigado pela presença. Vemos à escala nacional, sempre que há a conquista de um título, independentemente de quem esteja em causa, mas parte do país para. Neste caso, Mação... Não é caso para tanto. Não é caso para tanto, exatamente. Mas neste caso de Mação, e nós aqui na ERTE também acompanhamos a temporada desportiva, fomos aqui tendo esta ligação entre o grupo, a Associação Desportiva de Mação, e tudo aquilo que sucedeu ao longo dos últimos meses em Mação Concelho, nomeadamente os incêndios. Houve aqui uma força que a equipa pretendeu passar para a população, como que um reconhecimento por tudo aquilo que a população foi obrigada a passar durante estes meses. O futebol diz muito a uma região do interior, neste caso a Mação. Boa tarde. Eu acho que tudo ajudou, não é? Esta equipa, vamos lá ver, Mação não era o favorito, Mação não é uma equipa que tenha investido para ganhar o campeonato. Mação foi uma boa surpresa quando o ano passado ganhou a taça e não ficou em primeiro nem em segundo no campeonato, e portanto é um clube que quem conhece um bocadinho o meio do futebol distrital costuma dizer que os jogadores gostam de jogar em Mação porque pagam menos, mas pagam sempre. E, portanto, hoje em dia no Distrital já há remunerações, o ambiente é bom, os adeptos são simpáticos, as pessoas gostam de ir para Mação, que são bem tratadas, e, portanto, Mação acabou por ser uma surpresa esta vitória no campeonato. Uma surpresa para quem vê o campeonato, quem diz na primeira jornada. Quem viu o campeonato depois o ano todo percebia que Mação era favorito porque tinha muitas vitórias e tinha uma carreira muito regular. E, portanto, este resultado final do campeonato, que a ADM foi o campeão da regularidade e foi por isso que ganhou. Não tinha, se calhar, o melhor plantel, imagino, não sei se tem ou não o melhor treinador, não sei se tem ou não a melhor escola, mas foi a vitória da regularidade. E este é um caminho sustentado há vários anos. O Nuno Pedro, que é da Brandes e que escreveu até há tempos um artigo no Médio Tejo a falar sobre este assunto, disse isso: Mação foi um concelho que nunca investiu muito no futebol, investiu nas camadas jovens, a Câmara apoia, os empresários apoiam, mas não tem um orçamento muito grande assim, e este caminho regular de estabilidade, enquanto outros se deslumbraram com investimentos grandes, trouxeram muitos jogadores estrangeiros e depois acabaram por ter vitórias e grandes derrotas a seguir e caíram por aí abaixo. Eu bato aqui na madeira porque a Mação agora vai subir aos nacionais e espero que não caia nesse erro, mas é uma vitória da regularidade, e as duas taças que já tinha vencido foram prémios acima disso. Se calhar o União de Tomar era mais favorito a ganhar o campeonato do que Mação, e portanto eu acho que no final de contas o União de Tomar ganhou a taça e ganhou com mérito, Mação ganhou o campeonato e felizmente este ano estamos na posição daqueles que perderam a taça mas ganharam o campeonato. E ainda bem que começámos pelo campeonato, porque eu não ia gostar muito de falar sobre a taça e deixo isso para o Hugo, mas acho que foi um bom convívio, o estádio estava cheio de um lado e do outro. As claques eram um bom exemplo, não são claques profissionais, nem muito organizadas, pelo menos a de Mação não é, mas esmerou-se neste campeonato e ao longo de toda a época, e houve um bom convívio. Desta vez na taça ganhou o Hugo, eu preferi vencer o campeonato, mas o ano passado foi diferente, nós ganhámos a taça e fizemos a festa da taça como se tivéssemos vencido o campeonato, e deu-nos gozo porque ganhámos ao Cruxense, que é uma equipa com muitos créditos na região. A equipa de Mação se calhar foi a mais humilde de todas, foi a mais regular de todas, as pessoas estão de parabéns.
e eu tenho muito orgulho naquela equipa. Eu, quando era miúdo ainda joguei lá, mas também nunca tive grande jeito para o futebol. E portanto vemos aqui um bom exemplo, e a Federação de Santarém, a Associação de Futebol Santarém, está de parabéns, porque foi uma bela festa com muita gente. Acho que o pior de todos mesmo assim foi o árbitro, mas foi mal da taça, mas foi mal para os dois lados, foi o menos feliz de tudo. E acho que temos um justo vencedor na taça e um justo vencedor no campeonato. Precisamente o Hugo também esteve então na final da taça, e toda essa envolvência mostrou que o futebol pode ser uma festa, mesmo diante e frente a frente dois clubes, volto a dizer o mesmo, do interior, mas cujos adeptos fazem questão de mostrar o amor que têm pelo clube. Bem, em primeiro lugar estive com muito gosto, o Eduardo também esteve, e sublinhar a festa que foi, o fair play de ambos os adeptos, a forma empenhada como as duas equipas estiveram em campo, uma ação, Fica sempre bem disto. Uma ação ganhou justamente o campeonato, foi a equipa mais regular ao longo do campeonato. O União de Tomar foi o segundo classificado. São claramente as duas melhores equipas do campeonato distrital. Mostraram isso no jogo, num jogo equilibrado em que ambas podiam ter vencido. O União de Tomar pareceu-me a mim, obviamente também como adepto, mas pareceu-me a mim que foi o justo vencedor, e também aproveitava para felicitar aqui na Rádio Bertz toda a equipa diretiva, todos os treinadores e todos os jogadores do União de Tomar, as pessoas do presidente Abel Bento e também do treinador Lindo Freitas. Uma nota sobre o treinador, que certamente o Duarte também assistiu no jogo. Num momento difícil, o treinador do União de Tomar mostrou capacidade também para arrefecer os ânimos de ambos os lados, num único momento mais tenso do jogo. Foi à nossa frente. Foi à nossa frente, e percebemos a capacidade que o Lindo Freitas teve, com muitos anos de futebol, sendo um senhor reconhecido no futebol distrital como um verdadeiro senhor do nosso futebol distrital, teve a capacidade para serenar os ânimos, e isso é bom que seja sublinhado. E dizer que certamente desejar as maiores sortes à equipa de Mação no próximo ano no Campeonato Nacional, enquanto equipa do distrito, até porque das 3 equipas do distrito que estavam no Campeonato Nacional de Séniores, 2 desceram para os distritais, o caso do Coruchense e o caso do Alcaminense. Dizer que o União de Tomar é uma equipa histórica, é uma equipa com muita tradição e com muita história, uma história que vem bem acima do que são os distritais, etc., porque somos a única equipa do Distrito de Santarém. A União de Tomar é a única equipa do Distrito de Santarém com presenças na primeira divisão, jogaram jogadores como o Eusébio. Claro, mas isso não falavas de Deus. Deus jogou no União de Tomar. Mas isso estamos a falar de outros tempos, e obviamente que o União de Tomar de hoje não pode ser, infelizmente, comparado a esses tempos, mas o União de Tomar terá todas as condições no próximo ano, penso eu, para disputar o campeonato distrital e vencer o campeonato distrital. Deve ser esse o principal objetivo que o União de Tomar tem que colocar, assim como vencer a taça do Ribatejo. O União de Tomar já se tinha afirmado como candidato. O União de Tomar já era um candidato para esta época. Não terá dos maiores orçamentos, tem uma equipa que não era mais cara, que não era mais cara. Para o ano que vem terá algum problema, nomeadamente se o Coruchense ou se o Alcanense vier com orçamentos parecidos dos que tinham no Campeonato Nacional de Sénior. Não são orçamentos minimamente comparáveis com os do União de Tomar, mas obviamente que o União de Tomar terá a capacidade uma grande prova de solidariedade distrital era a União de Tomar a emprestar aquele avançado que vai lá à frente, acho que é brasileiro, que o gajo é uma bomba. Esse gajo é uma bomba. Era um bom sinal de solidariedade emprestarem esse tipo a ADM para fazer essa época, porque eu acho que ele até não levem a mal, mas até é um grande avançado. É mau emprego para a União de Tomar e até para os distritais. Ele devia estar a jogar outras ligas, porque de facto o tipo é um grande jogador e deu cabo daquela defesa. Agora, desejar as melhores sortes à Mação, que é um justo vencedor, e certamente também até pelo ano que a equipa de Mação, que o Conselho de Mação viveu, muito fustigado pelos desastres naturais, pelos incêndios, e certamente também ajudou a equipa a ter força. E eu não referi isso, por acaso essa era a pergunta, eu nem referi isso, mas eu já tinha dito, aliás, não sei se foi à ERT, se foi à concorrência no final do jogo. Eu acho que isso ajudou um bocadinho. As pessoas perceberam que ali também pode ser um bocadinho o orgulho que juntou toda a gente. Há vários jogadores que são lá de Mação, alguns deles são bombeiros e andaram nos fogos ou trabalham nas florestas também. Eu acho que isso ajudou um bocadinho também a unir as pessoas e arranjar ali uma razão também de união. Eu acho que isso foi um bom prémio que eles deram às pessoas, à equipa técnica e os jogadores. Antes de falarmos aqui na violência propriamente dita no desporto, permitam-me aqui introduzir esta questão. Será possível que o desporto, enquanto competição, possa ser um motor de desenvolvimento, quer para um município como para um concelho
como Mação, quer para um concelho como Tomar? Nós podemos olhar para isto e fazer avaliações diferentes. Nós não podemos comparar a dimensão e o tecido social de Tomar com Mação, não é? São coisas completamente diferentes, mas por exemplo, se eu olhar para Rio Maior, é uma cidade, um concelho que apostou continuamente no desporto, começou com uma Câmara Socialista, agora com uma Câmara PSD, e é um concelho que fez do desporto o seu maior crédito, claro, o equivalente àquilo que era Tomar na época da indústria e hoje em dia, se calhar no plano cultural e turístico, cada um tem as suas características. Eu acho que o desporto é bom para juntar a sociedade, é bom para unir as pessoas, faz bem à saúde, o fair play é muito importante. Eu costumo dizer que qualquer pessoa faria bem a ser o desportista, porque quer a nível individual, porque isso exige sacrifício, planeamento, capacidade e esforço. Do ponto de vista dos jogos do desporto de equipa, exige muita coordenação, espírito de equipa, é tudo valores que acrescentam à nossa vida como cidadãos e como membros de uma comunidade. Claro que os concelhos, um concelho como Mação, por exemplo, hoje em dia tem um esforço grande para participar nestes campeonatos, porque vão jogar, por exemplo, 3 vezes aos Açores, apesar disto ser de alguma forma apoiada pela Federação. Por outro lado, também é verdade, para um concelho pequeno, vai ter gente a vir ali a dormir, comer, assistir aos jogos, ajuda sempre a economia. Mas eu acho que é um ganho sempre grande, não se pode dar passos maiores do que as pernas. É óbvio que o Mação não tem a ambição que o Tomar possa ter de um dia voltar aos nacionais, à Primeira Liga ou à Segunda Liga. Não é esse o nosso objetivo de todo, mas eu, por exemplo, digo que era importante, se calhar, que o Distrito de Santarém ambicionasse ter um clube na Primeira Liga ou na Segunda Liga, como já teve, por exemplo, o Fátima, que foi talvez o último que andou lá mais em cima. Isso é importante, o fator é um desporto, é um fator importante de coesão, nestes casos, não noutros. E eu acho que o que é mais importante do que ter muita competição é ter exercício físico, exercício e saúde. E toda a gente devia poder, quem quer, aceder a praticar desporto. O concelho de Tomar não é Rio Maior, mas é um concelho com tradição. Eu era miúdo, vinha aqui ver o hóquei, porque tinha um grande amigo meu que jogava aqui no hóquei, que era o Sérgio Silva, que era uma grande estrela da equipa, que também era um bocadinho violento, um bocado louco, mas era um grande jogador. E eu lembro de que em Tomar há uma tradição muito grande de jogar hóquei, como há de futebol, como há outras coisas. Lá em Mação, se calhar, somos mais fortes no autocross, no motocross, no rallycross, nessas coisas. E não deixa de ser desporto. Não deixa de ser desporto, mas calhar mais passeios à aventura e BTT, mas sim, o desporto é um fator importante para qualquer concelho. Também concordo? Concordo, também sobre aproveitar também para falar já que estamos em Tomar e a Rádio Aires está sediada em Tomar, o Sporting em Tomar, um clube com o qual tenho responsabilidades conhecidas, mas esquecendo essas minhas responsabilidades no Sporting em Tomar. O Sporting Tomar é a única equipa neste momento do Distrito de Santarém e mesmo nos distritos aqui próximos que está na primeira divisão de uma das principais modalidades masculinas entre hóquei, handball, futebol, basquetebol. O Sporting Tomar está na primeira divisão de hóquei patins, tem estado nas competições europeias, no ano que vem vai novamente às competições europeias, está pelo segundo ano consecutivo na Final Four da Taça de Portugal, que este ano se realiza em Tomar. Este ano a Final Four da Taça de Portugal é realizada em Tomar, e é de sublinhar também isso, ou seja, a capacidade como um concelho de Tomar tem de ter várias modalidades. Falávamos há pouco do futebol, mas falamos do hóquei, em que estamos num nível nacional muito forte, mas também basta dar exemplos em que tivemos recentemente, nos últimos anos, dois atletas vindos de Tomar que foram atletas olímpicos, o Nuno Marinho e a Ana Rende, o Nuno Marinho e a Ana Rende, que nos trampolins, mas também temos vários campeões nacionais de judo, por exemplo. O Ganchinho não é daqui de Tomar. O Ganchinho é de Salvaterra. É de Salvaterra. Mas, por exemplo, a Patrícia Sampaio também no judo, que também é vice-campeã europeia, de sub-23. Temos um conjunto de atletas em Tomar de alto gabarito em várias modalidades, não só naquelas que são as modalidades tipo coletivas, como o futebol ou como o hóquei patins, mas também apresentamos sempre grandes resultados, nomeadamente históricos, quer na ginástica, quer no judo. Eu confesso que Tomar tem outra tradição que vocês nunca falam, que é muito importante, que eu uma vez tinha a mania que era grande jogador dessa modalidade e aprendi mais aqui a assistir a um torneio em Tomar do que propriamente a jogar.
que eu fui grande jogador de badminton quando estudava no certo. Liceu em Castelo Branco. Mas aprendi muito quando estava ainda na escola secundária em Mação, vi aqui fazer um torneio, já como rato ele levei uma sova Mas sobre badminton, no primeiro jogo, e aprendi muito a ver a jogar, porque eu jogava sozinho sem grande competição. Temos uma grande história e tradição do badminton. É verdade. Tivemos durante muitos anos campeões nacionais, tínhamos 2 clubes que chegaram a ter badminton, que era o Olimpais, que era o Sporting, mas neste momento nenhum dos clubes tem badminton. Mas dar-te uma curiosidade. Uma boa oportunidade para eu voltar a tomar a jogar badminton. Pode ser que mas seja mais fácil. Talvez não conheças essa curiosidade. A Presidente de Câmara foi campeã nacional de badminton. A sério? Pelo Sporting de Mar. Afinal tem muitas qualidades. Muito bem, então é uma curiosidade. Deixemos esta parte saudável do desporto, passemos então àquilo e à parte introdutória que deu então balanço para esta edição do Médio Tejo em revista. Duarte Marques, tudo aquilo que pudemos ver, o país, diria que o mundo terá visto aquilo que aconteceu em Alcochete. Como é óbvio, serão situações que têm mais, ou poderão acontecer com mais possibilidades em tudo aquilo que envolve os grandes clubes nacionais, mas falando um pouco transversalmente aos clubes envolvidos e às pessoas envolvidas, esta situação de violência no desporto é algo que efetivamente nos deva preocupar, ou estamos a falar de uma situação, de um episódio isolado? Eu acho que o primeiro erro que poderemos cometer é pensar que é isolado, é achar que isto é só com o Sporting, ou que foi este caso. Vou recordar que este ano, no início da época, houve um conjunto de adeptos do Benfica. Eu sou benfiquista, atenção, só para que não fiquem dúvidas. Houve um conjunto de adeptos do Benfica, ou adeptos, ou uns atrasados mentais, que foram, tentaram invadir o centro de estágio, para agredir não sei o quê, para fazer não sei o quê, tentaram invadir. Este ano, no Vitória de Guimarães, já por 2 vezes isto aconteceu. A tradição, aliás, acho que em Guimarães já não foi só este ano. O Porto, todos sabemos a época em que foram os Super Dragões invadiram o centro de treinos dos árbitros de futebol. E agora foi o último episódio, que é aquele que tem mais imagens, e que se calhar eu olhava para aquelas imagens do balneário do Sporting e fazia lembrar aquelas imagens dos hospitais quando são destruídos na Síria ou na guerra. A imagem é a mais parecida possível e, portanto, isto é uma vergonha para o país. Eu acho que o Presidente da República tem toda a razão naquilo que diz, é uma vergonha, mas é o culminar de vários episódios de vergonha relativamente ao futebol, sobretudo ao futebol. Infelizmente isto às vezes também se aproxima de outros desportos, de outras modalidades, porque muitas vezes estes hooligans são os mesmos, e aquilo que nós não conseguimos perceber é porque é que ainda não se fez nada. Eu recordo que ainda esta semana o Primeiro-Ministro veio dizer que iam aprovar uma entidade, uma autoridade contra a violência do desporto. Eu recordo que a lei que está em vigor é de 2013. E essa lei contra a violência do desporto e a xenofobia, etc., diz lá que, passado 2 anos, era muito importante que fosse revista e avaliada. Nós neste momento temos um sistema de autorregulação da própria Liga de Futebol relativamente à violência no desporto e percebeu-se que isso não funciona, não é suficiente. O PS teve até uma iniciativa de passar isto para a Federação, mas o que é facto é que nós estamos há 3 anos em atraso na revisão desta proposta. É uma proposta que, na minha opinião, teve o seu tempo e tem que ser reequacionada e, portanto, nós estamos à espera que isso seja alterado. Portanto, 3 anos com uma proposta na gaveta não faz sentido. Agora, nós não podemos responsabilizar só as leis ou a falta de legislação por aquilo que acontece. Eu recordo que em Portugal é possível, tendo em conta a moldura penal existente, impedir jogadores, pessoas, homens e mulheres, que agridem pessoas que são hooligans, tal como há em Inglaterra, impedir estas pessoas de entrar num estádio de futebol, como há, por exemplo, para os casinos, os que são viciados e têm uma lista à porta, e mandar essas pessoas apresentar-se numa esquadra à hora do jogo. Isto em Portugal, se eu não estou em erro, há 1 ou 2 pessoas com esta pena em cima, com esta proibição. Ora, isto acontece porquê? Porque a lei não funciona. Funciona. Nós temos também que, se calhar, fazer meia-culpa na nossa sociedade, porque os juízes não decidem assim, porque a polícia não age assim, porque os clubes não punem os seus próprios, não mostram as imagens dos seus próprios adeptos, porque a lei já prevê. Nós não podemos continuar em Portugal sempre a achar que é a mudança da lei que vai resolver o problema. Nós até temos leis para isso, é preciso agir, tomar decisões com base naquilo que existe. Eu hoje, agora de manhã, ouvi o Primeiro-Ministro dizer que Portugal iria apressar esta legislação para na próxima época estar já em funcionamento.
Mas é preciso lembrarmos que as épocas de futebol não começam em setembro, como a escola. Começam agora, no final de julho, princípios de agosto. Portanto, qualquer legislação que venha a ser aprovada após setembro só vai entrar em vigor em 2018, 2019, 2020 e, portanto, já noutro governo. Quer dizer, nós passámos, isto aqui é importante que se diga, porque passámos, na prática, 4 anos em que nada se fez nesta matéria. E é óbvio que os dirigentes têm responsabilidades, têm culpa na forma como o futebol em Portugal, nos últimos, se calhar, 2 ou 3 anos, tem seguido uma voragem de crítica, de guerrilha, de contra-informação entre adeptos, entre dirigentes, entre comentadores. Nós não podemos de um dia para o outro proibir os programas sobre futebol. Agora podemos ter melhor senso naquilo que convidamos. Isto não é Cuba, portanto não há censura. Agora, estamos a chegar a um ponto em que eu acho que os dirigentes, os diretores de comunicação, têm responsabilidade naquilo que está a acontecer, porque são os primeiros a incitar ao ódio no futebol. Não há semana que não haja uma polémica entre o Benfica, o Porto ou o Sporting. Isto é uma pouca vergonha. Eu começo a achar que é preciso mão dura. E digo mais, eu ontem encontrei um membro do governo, à hora de almoço, ali perto da Assembleia, e disse-lhe, esta é a oportunidade, se calhar, nunca houve tantas condições como esta, para proibir as claques de futebol. Ou pelo menos durante um ano, suspender todas. Porque isto na primeira divisão de futebol é uma vergonha. E neste caso, estando a claque em causa, pelo menos a claque da qual se julga que alguns dos elementos que estão detidos fazem parte, está legalizada. Isto quer dizer o quê? Isto não quer dizer nada. O estar legalizado ou não, para mim, diz-me muito pouco, infelizmente. Porque as que estão legalizadas fazem isto. É preferível as que não estão. Pois é, sempre preferível estar do que não estar. Mas ontem contava-me um adepto do Sporting que me dizia: pois quem é que eles dão para essa lista de nomes? Normalmente é a praxe dos novos membros da claque, ou seja, eles têm que dar sempre X nomes, os novos 20 que aparecem acabam por entrar e são esses que vão na listagem. Isso diz-me, o problema é que estas claques são muito dependentes dos clubes, e os clubes são muito dependentes destas claques, quer ao nível dos transportes, quer ao nível dos bilhetes. Eu não percebo como é que uma claque consegue levar tochas para dentro. Quer dizer, eu entro com uma garrafa de água e tenho que tirar a rolha, e um tipo entra com uma bomba e não precisa. Isto é uma vergonha. Eu acho que aqui os clubes têm grandes responsabilidades e não há aqui ninguém inocente. Eu, como uma vez, lembro-me de fui ver um jogo do Benfica à Moreira contra o Estoril e fiquei no meio dos No Name Boys, que era o bilhete que tinha para assistir. E na semana anterior tinha ido fazer campanha com uma bandeira do PSD para a Cova da Moura. Eu tive mais medo de estar no estádio de futebol a ver o Benfica, no meio dos adeptos do Benfica, do que andar na Cova da Moura eu também teria. uma bandeira do PSD. E portanto, veja bem ao ponto a que isto chegou. Todos nós nos exaltamos no futebol. Eu próprio sou um tipo que não estou a ver futebol, então quando está a jogar mação, exalto-me um bocadinho. Mas uma coisa é aquilo que é exaltação verbal no meio do jogo, outra coisa é partir para a violência com as pessoas, não tem nada a ver com isto, é um disparate monumental. E o futebol tem que ser um espaço de exemplo. Veja-se o que se fez em Inglaterra. A Inglaterra hoje em dia nem sequer há grades para separar os adeptos do campo de futebol, e as pessoas comportam, são bem educadas, são decentes. Mas teve péssimos exemplos no passado. Mas aprenderam, por isso é que eu estava a dizer. A maior parte dessas pessoas nesta altura estão impedidas de entrar. Estão impedidas de entrar, e quando há jogo de futebol tem que se apresentar. Repare, aqui há dias um adepto do Benfica que esteve preso e fugiu à prisão foi descoberto no meio do Estádio da Luz. Quer dizer, então o homem devia estar preso, fugiu, e o lugar onde se foi esconder foi no Estádio da Luz a assistir a um jogo, não é? Portanto, achou que estava impune. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu estava no dia da taça, no caso do Aveira Light, eu estava lá. Aquilo tocou com muita gente. Eu tinha amigos meus, que fomos todos de mação juntos, uns do Benfica, outros do Sporting, eles foram para cá, eu fui para o outro, e vi a gente estava ali ao pé, não morreu um amigo meu, porque não calhou. Isto de facto é impensável. Como é que um pai leva um filho ao futebol, ou uma filha, para ter que viver com estas coisas? Isto é impensável, é inenarrável. E eu acho que há aqui uma oportunidade. Não é uma oportunidade para se dizer que se vai legislar novamente, não. É uma oportunidade para decidir a sério. E eu digo-lhe uma coisa, eu disse a esse membro do governo: decidam, suspendam as claques, e o PSD estará ao vosso lado. Porque isto é um momento em que não pode haver contemplações. É a principal solução? É essa? Não, eu acho que é a principal medida de contenção já imediata, e é um sinal rápido que se dá. Porque nós, se tornarmos isto um caso Sporting, estamos a tentar esconder o resto. Porque isto por acaso foi no Sporting, mas podia ter sido no Benfica aqui há uns meses atrás, podia ter sido no Guimarães, e podia ter sido em qualquer lado. Porque há gente que vive disto. Os cobardes que só atacam em grupo. Que é o que acontece muitas vezes.
Hugo Costa, vamos então falar deste tema, a violência no desporto. O que é que aqui poderá ser feito para evitar situações como aquelas que vimos na terça-feira? Em primeiro lugar, dar aqui uma nota prévia, que é conhecida, mas que só para também enquadrar a minha opinião. Eu sou adepto do Sporting Clube Portugal, sou sócio do Sporting Clube Portugal. É só defeitos, pá. É do PS. Só safa a União de Tomar. Mas independentemente disso, eu concordo com o que o Duarte disse. Isto não é uma questão do Sporting, não é uma questão do Benfica, não é uma questão do Futebol Clube Porto, do Vitória de Guimarães, do Boa Vista, do Sporting Clube Braga. É uma questão que tem a ver com um conjunto de gente que utiliza o fanática, ou que utiliza o desporto, não da forma que deve utilizar, mas que utiliza o desporto para a violência, utiliza o desporto para práticas criminais, utiliza o desporto para o que quer que seja. O que vimos na Academia de Alcochete foi um ato bárbaro, um ato de terrorismo, deixa-me dizer, um ato de violência perante um conjunto de pessoas que por acaso eram jogadores de futebol, mas que estavam no seu local de trabalho e que foram agredidos no seu local de trabalho. Do ponto de vista do Código de Trabalho não é diferente do que entrar em alguém dentro da rádio com paus e com cintos e agredirem as pessoas que cá estão a trabalhar. Ou seja, temos que colocar isto dessa forma. Por acaso são jogadores de futebol, mas eram pessoas que estavam no seu local de trabalho e que foram agredidos no seu local de trabalho. E acho que é uma coisa lamentável e que deve chocar toda a gente. O que é que deve ser feito? Em primeiro lugar, devemos ser muito duros com este tipo de questões. O Governo vai falar agora da Autoridade Nacional para a Violência do Desporto, mas o que é importante, e espero que resulte, espero que corra bem, era uma proposta que já há algum tempo vinha sido amadurecida, mas o que é importante é que se faça algo e que se responda de forma dura perante estas circunstâncias. Eu espero que no próximo domingo, na final da Taça de Portugal, tudo venha a correr bem. O estádio do Jamor, para quem conhece o estádio do Jamor, é um estádio que não garante as condições de segurança que outros estádios têm, que os estádios 3 grandes têm. O estádio do Jamor é um estádio muito perigoso, em que os ânimos estão muito inflamados. Eu espero mesmo que tudo venha a correr bem. Eu já não ia para assistir ao jogo ao vivo, mas se fosse assistir provavelmente já pensaria 2 vezes. Espero mesmo que tudo corra bem, porque independentemente do vencedor, o que interessa é que tudo corra do ponto de vista sem violência, sem agressões, sem outro tipo de questões. O Duarte falava há pouco do caso do Very Light, que já lá vai um largo conjunto de anos, penso que 18 ou 19 anos, e a verdade é que, passado tantos anos, quase ninguém se lembra quem ganhou essa final da Taça de Portugal. Ganhou o Benfica. Eu sei, mas... O do Mário Aires. Sim, mas... E do Futre, acho que ninguém se lembra. Para a história e o Mário Aires marcou um gol. Para a história pouco importa. Quem é que ganhou, o que ficou na história, infelizmente, foi o caso lamentável do Very Light. Mais importante do que ganhar o Sporting Clube Portugal. Vitórias do Benfica na Taça, por esse homem não ter um gol. Claro, é isso. Mais importante é isso, ou seja, independentemente de ganhar o Sporting Clube Portugal ou o Desportivo das Aves, o que é importante é que tudo corra da forma mais civilizada possível. É a altura de agir com toda a força sobre este tipo de questões e acho que se deve encontrar um consenso alargado. Mas também todos somos responsáveis. Quando temos, por exemplo, um conjunto de comentadores televisivos afetos a todos os clubes de futebol, mas que são agitadores de violência, são agitadores de ódio. Quando temos declarações, muitas vezes, de dirigentes a incitar o ódio, obviamente que acaba por não ter os melhores resultados e as consequências são gravosas. Basta qualquer um de nós, num domingo ou numa segunda-feira, fazer um zapping pelos canais desportivos. Os canais esportivos não, os canais noticiosos. Os canais noticiosos acabam por ser canais esportivos. Que acabam por ser canais esportivos nesses dias. E a forma como é incitado o ódio, como é incitado o desporto, deve ser uma escola de valores. Não, e deve ser uma tolerância em relação a quem ganha ou quem perde. Por exemplo, falávamos há bocado do jogo da Taça do Ribatejo entre Mação e União de Tomar. Foi um fair play, no fim do jogo, toda a gente cumprimentou, toda a gente deu os parabéns ao vencedor, e é assim que deve ser.
E é assim que deve ser. Porque o desporto, independentemente, depois no momento, uma pessoa pode estar mais ou menos chateada, mas deve ser uma escola de valores e de saber estar na vida. O nosso país real é aquilo que nós vimos na última terça-feira, ou é na maior parte dos casos aquilo que acontece com um dirigente que trabalha por Carolice na Associação Desportiva de Mação, no União de Tomar, onde também há polémica, e isso é um facto, quer com a arbitragem, quer com os jogadores, mas há aquele trabalho de base onde o amadorismo... O país real é muito mais essa Carolice e essa forma de prática, até porque há milhares de dirigentes pelo país inteiro desse tipo de dirigentes, ou seja, o país real não tem muito pouco a ver com o que aconteceu na terça-feira. O que aconteceu na terça-feira, eu quero acreditar e acredito que é uma minoria que está ligada a um conjunto de clubes que são fanáticos, que são e que usam o desporto não pelo desporto, mas pela violência, mas é um conjunto muito pequeno. O país real não tem nada a ver com isso. Discordo só uma coisa, eu acho que o país real, o adepto do Benfica, a sério, fica tão revoltado quando perde, ou quando joga mal, ou quando o árbitro decide mal, como se calhar o adepto do União de Tomar ou de Mação, quando o árbitro se porta mal. A reação de revolta, de ficar é a mesma. Mas agora, a revolta não vai bater a ninguém, quer dizer, pode até na hora empurrar um amigo qualquer, está farto de ouvir. Nós não estamos a falar de gente que se exalta, de gente que grita. Eu conheço muito boa gente que parece um cordeirinho na rua, mas num jogo de futebol são os animais, porque chamam nomes. Eu tenho um caso, não vou dizer quem é, de um amigo, de uma pessoa, uma minha amiga, mas próxima, que eu pensava que nenhuma asneira dizia, e um dia fui com ele à luz, e ele era o tipo mais mal criado que eu vi na minha vida, mas transformou-se. Isso é diferente. Nós estamos aqui a falar de gente que só está na vida para fazer mal. Estes são os mesmos que invadem Alcochete, que invadem a Luz, que batem a alguém à porta do estádio. Aqueles arruaceiros, são marginais. E muitas vezes está estudado. Há um fenómeno de gente que, para se valorizar, e são o fenómeno das massas, não é? Que muitas vezes são tipos até maltratados, fragilizados, que veem numa claque uma forma de afirmação social. Claro que alguns não são tão fragilizados e fazem daquilo até, são líderes natos ali noutra coisa qualquer, mas também as próprias massas levam muito a que muita gente se liberte e que faça coisas que não estava a contar fazer se estivesse sozinho, e portanto há ali uma psicologia de grupo muito complicada que se calhar, eu não digo o Hugo ou o Feliciano, mas qualquer pessoa normal metida ali no meio daquela gente, se calhar passado uma semana era capaz de fazer coisas que nunca imaginou fazer. E portanto, isso também é um perigo, são fenómenos perigosos que nos levam a cometer coisas que nós não estávamos a contar. E eu tenho vários amigos que eram parte de claques, que contam muitas histórias, e há ali uma espécie também de desafio de gangue, de grupo, que não é benéfico. Ir ver um jogo com uma claque não faz mal a ninguém. Não é isso que eu estou a dizer. E as pessoas devem estar organizadas para ir todos juntos, é uma festa. O problema é quando se passa disso. E há aqui muitas claques, têm muitos negócios escuros à volta, em que as próprias direções dos clubes estão muito dependentes dessas claques, ficam na mão dessas claques, e portanto há muita gente, se calhar dentro dos Running Boys, esta gente que eu estou a falar não são sequer a maioria, são se calhar 200 ou 300, uma minoria, que tanto estão ali como podem estar a fazer a mesma porcaria num jogo do Sporting. Sim. Não são do Benfica, são animais, não merecem nada, se calhar mereciam estar presos. Nós não podemos permitir. Boys, como nos Vela, como claro, quando se apanham estes tipos, têm que ser punidos exemplarmente, ficarem impedidos de ir ao futebol e sobretudo, terem que se apresentar na polícia e terem que cumprir pena a sério. Não é que em Portugal parece o país da pena suspensa, não é? Então qualquer pessoa faz alguma coisa é pena suspensa. Portanto, algum dia ninguém respeita ninguém. E é importante que de uma vez por todas tenhamos mão firme nesta matéria. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Podemos mudar de tema. Podemos avançar. Então, avancemos, se calhar, para a realidade daquilo que são as obras no bloco operatório do Hospital de Santarém. O Costa, o Ministro da Saúde, já sublinhou que estas obras vão ser retomadas em breve, mas falta aqui uma data exata, mas não deixam de ser boas notícias, é isso? As afirmações do Sr. Ministro da Saúde ontem foram claras, de que as obras iam ser retomadas em breve. O orçamento do hospital vai ser reforçado. É normal não se avançar com uma data concreta, até porque todos sabemos que este tipo de coisas podem ser variáveis. Agora, a afirmação do Ministro que as obras iam ser retomadas
em breve, é uma boa notícia. Cá estaremos também para fiscalizar o seu cumprimento. O que se passou no Hospital de Santarém não devia ter acontecido, como já aqui eu disse, as obras terem parado. Interessa agora resolver o problema e tem todas as razões para acreditar na palavra do Sr. Ministro, que disse que as obras iam ser retomadas em breve. Uma pergunta do próprio Duarte Marques. Por isso, eu acho que teremos que fiscalizar se assim o vai ser. Neste momento temos todas as razões para acreditar no que o Sr. Ministro disse. O orçamento do hospital vai ser aumentado. Esse detalhe não deu. Curiosamente, eu fiz uma pergunta escrita ontem. Esta resposta dele era numa audição que tivemos sobre o programa de trabalho, o orçamento da União Europeia. Mas vai ser essa a solução, aumentar o orçamento do hospital? E uma das perguntas era precisamente se ia haver reforço de capital ou não do hospital. Essa é uma das soluções é a solução que vai se encontrar. Mas se é essa a solução, vai demorar mais tempo. Porquê? Vamos lá lembrar. Hoje fazem 30 dias que se soube que as obras tinham sido suspensas por um veto do Tribunal de Contas. Essa suspensão acontece por causa da lei dos compromissos e dos saldos negativos do hospital. Eu recordo que dinheiro para esta obra estava reservado, era uma obra financiada com orçamento de Estado e com uma grande parte, uma esmagadora maioria, de fundos europeus, e que esta obra para não por falta de dinheiro por esta obra, mas por falta de liquidez do hospital, graças a atrasos nos pagamentos e transferências do Estado. O Ministro até veio dizer que isto não era um mal só deste hospital, era de todos. Vem confirmar aquilo que nós dizemos há vários meses, que os hospitais estão ainda mais estrangulados do que no passado do ponto de vista financeiro, o que aumenta o custo da dívida dos hospitais, os atrasos dos pagamentos e atraso ao investimento. O Ministro ontem, quando eu lhe perguntei, eu tenho um hábito com este Ministro, eu aviso do que lhe vou perguntar, para ele ter tempo de resolver até eu chegar a minha vez de fazer pergunta. E tem corrido bem. Já aqui há uns meses tínhamos feito uma coisa parecida e agora por causa dos médicos no Sardual, e ontem a estratégia foi a mesma e eu percebi que ele, durante a intervenção dele e a minha, até poder dar a resposta, teve a fazer chamadas, porque eu avisei-o à entrada da sala que ia fazer esta pergunta, e ele, no fundo, a declaração que dá é: o assunto está resolvido. O que é o assunto está resolvido? Ou já há pagamento por parte do Governo daquilo que está em atraso ao Hospital de Santarém, portanto, várias transferências e outras coisas que não estavam a ser feitas a tempo. Se for essa a solução, é mais rápida. Porquê? Porque basta ao próprio Tribunal de Contas fazer essa verificação novamente para garantir que está tudo bem. Se não é isso, se é apenas o aumento de capital, isso é uma coisa que pode demorar mais tempo e, portanto, se essa é a solução, não vai ser tão rápido como o Ministro fez querer ontem. Mas esse aumento de capital... no fundo é uma injeção de capital no hospital, que não é por esta... Ou seja, se for um aumento de capital, no fundo é o Governo, o Estado, a pôr dinheiro no hospital extra aos contratos de programa. Mas ainda obrigar a outra verificação do Tribunal de Contas, ou aí já seria dispensado? Não, o Tribunal de Contas tem que sempre verificar, não é? O Tribunal de Contas tem o seu próprio tempo e os seus próprios timings. Se for uma injeção de capital, admite que demora mais tempo. Se for pagar o que está atrasado ao hospital e que o Tribunal de Contas possa ir verificar os saldos, se já não estão negativos, diria que é mais rápido. Eu não sei qual é que é a solução, porque ontem o Ministro não explicou a solução, disse só que estava resolvido. Mas qual é que será a solução mais fácil? A mais fácil era pagar o que tem em dívida. Se me disser qual é que é a solução mais a médio prazo, mais eficaz, talvez seja uma injeção de capital. Mas aquele hospital como outros, se o Estado pagar a tempo aquilo que deve, não tem estes problemas. Aqui o que aconteceu foi, por um lado, um azar do Governo e do hospital, que vem pôr a nu aquilo que nós dizíamos. Quando as contas de um hospital estão más e, portanto, se há atrasos nos pagamentos por parte da tutela, basta ter azar no dia em que se verifica o saldo. Ou seja, ou no dia ou naquele período. E se calhar o dinheiro já ainda não tinha entrado e outro já tinha saído e os saldos estavam negativos. Isto explicado assim de forma muito básica é isto. Obviamente, se os pagamentos estivessem todos feitos a tempo, isso nunca acontece, com o governo nenhum se paga a tempo. O governo anterior conseguiu recuperar muito dos atrasos nos pagamentos dos hospitais, fez muita injeção de capital para pagar a dívida. Reparem, nós às vezes falamos do período da Troika, mas se nós olharmos para trás, isso é uma coisa curiosa. Sabe qual é que é o ano, desde 2011 até hoje, que houve mais investimento no setor da saúde? Ninguém acredita que foi no período da Troika, mas 2013 é o ano em que há mais investimento
mais despesa na saúde. Foi o ano em que o Governo decidiu fazer uma espécie de pagamento de muita coisa que estava em dívida, porque a dívida da saúde gera mais dívida e, portanto, que fez-se uma espécie de não se fez um haircut porque se pagou, mas fez-se um corte grande na dívida pagando o que estava para trás. E isso foi uma forma de aliviar muitas contas dos hospitais. Ora, nós já recuperámos grande parte dessa dívida. Para quem está lá em casa e não percebe muito qual é o problema da dívida, não sei, é uma dívida pessoal, não é? Eu acho que uma vez já contei isto, que tenho um amigo meu que é enfermeiro, que uma vez foi a Barcelona e viu lá um instrumento que lhe diziam do hospital que custava, cá no hospital dele para ter cuidado, custava 120 mil euros. E ele lá viu à venda por 30 ou 35 mil. Ele perguntou, que estranho, isto aqui é tão barato, alguém anda a roubar. E diz-lhe o tipo do lado do vendedor que estava lá nessa feira, o senhor é português? Sim. Mas vocês demoram 4 anos a pagar. Lá é muito mais gente, lá Portugal vende muito mais caro. Portanto, o problema da dívida dos hospitais é este, é que depois os preços aumentam. Agora, nós vamos fazer uma visita ao hospital em breve, os deputados do PSD de Santarém, não já na próxima semana, porque percebemos que isto pode demorar alguns dias, mas a verdade é que quando o Ministro foi confrontado com este problema há um mês atrás, a indicação que nos foi dada que era um problema técnico, um problema burocrático, e que a senhora Secretária de Estado ia resolver rapidamente, mas como se veio a provar, nós tínhamos razão, era a falta de financiamento ao hospital e atraso nos pagamentos do Governo, e ficámos muito mais preocupados quando o Governo disse, o próprio Ministro, que isto era um problema, era um mal geral de subfinanciamento dos hospitais portugueses. Tem conhecimento de alguma forma se esta ausência de obras no bloco operatório do Hospital de Santarém se tem condicionado e se tem empurrado utentes para o centro hospitalar de Médio Tejo ou para Vila Franca de Xira, por exemplo? O problema das obras do bloco operatório de Santarém não são de agora, são antigas. Exato. São de antigas e, obviamente, enquanto não tiverem resolvido, obviamente os doentes têm que ser colocados de algum lado, nomeadamente em Torres Novas, nomeadamente em Tomar, nomeadamente também em Vila Franca de Xira, o que é normal e não é isso. Interessa é aquilo de ser resolvido, ou seja, obviamente que no período em que o bloco não está pronto, os doentes estão a ser assistidos noutros sítios, como é normal que assim o seja, nomeadamente em Torres Novas e Vila Franca de Xira. Eu não sei se a transferência para Torres Novas, isso é uma coisa feita a custo, porque o próprio Hospital de Santarém estava muito renitente nisso, em pôr em Torres Novas o bloco a funcionar. Mas está a funcionar. Eu sei. Andamos nisso há 4 anos. E aliás, era uma birra do próprio hospital, não sei se dos médicos também ou não, que não queriam vir para ali. Não sei se era por perder o ar, poderiam ganhar uma rotina e não querer voltar a Santarém, não sei. Minha pergunta é, eu só não tenho a certeza, é se a abertura do bloco em Torres Novas a ser utilizado por Santarém se compensa exatamente aquilo que está parado e não feito em Santarém por causa das obras. Eu recordo que em Santarém, antes de começarem estas obras, foi feito uma espécie de bloco provisório em que também se acomodaram algumas pessoas. Portanto, eu admito que as obras estejam a provocar problemas e algum aumento da lista de espera, mas também sei que quer lá, quer aqui, se procuraram medidas para compensar um bocadinho aquilo que era a suspensão do funcionamento normal do bloco. Sim. Muito bem, estamos nos últimos 10 minutos deste Médio Tejo em revista. Desafiava-vos agora algum tema que queiram lançar para a mesa? Agora tinha um tema que queria lançar. Eu há um tema que é importante, eu fiz hoje um apelo na Assembleia e há dias tinha lançado esse tema ao Comissário Moedas. Nós muitas vezes só pensamos nos fundos comunitários quando chegamos a tentar usá-los e aceder a eles. Estas coisas programam-se com muitos anos de antecedência. Nós estamos neste momento a discutir o PT 2030, que no fundo é o PT 21 a 27, e agora há uma proposta da Comissão Europeia em cima da mesa que reduz muito as verbas da coesão, que são aquelas que Portugal tem mais acesso, e não é só para fazer infraestruturas. Mas não é só para Portugal, é para a coesão. Sim. Mas Portugal é um dos principais beneficiários da coesão. Isto serve para muita coisa e sobretudo para o mundo rural. Vai haver um corte significativo e é muito importante semear hoje para colher amanhã. E, portanto, aquelas regras, os critérios de definição destes fundos de coesão, aqueles que ficarem escritos agora podem-nos permitir daqui a 8 anos ir lá usar esses critérios para conseguir aceder a esse financiamento. Eu recordo que Portugal é um país com uma taxa brutal em termos percentuais de fundos comunitários no nosso investimento. Aqui há um ano atrás eram 80% do investimento português, ou seja, o investimento público português é praticamente todo através de fundos comunitários e o resto que sobra é o cofinanciamento nacional por parte das câmaras ou do governo. E nos critérios dos fundos de coesão conta 80% o PIB de uma região, conta o desemprego,
conta as medidas na área da educação, as medidas tomadas para combater alterações climáticas, a demografia e também a forma como acolheram refugiados. Ou seja, em nenhum destes critérios Portugal pode se destacar, porque felizmente o desemprego não é 20%, como é noutros países, o PIB não é uma desgraça, como é noutros países que são nossos concorrentes na coesão. Na área dos refugiados nós fizemos um bom trabalho, mas outros também fizeram. Onde é que Portugal tem um problema grave que nós temos que resolver e combater? É a desertificação do território. E, portanto, os territórios de baixa densidade, as zonas despovoadas, não são consideradas como critério. E, portanto, nós, neste momento, a proposta da Comissão Europeia vai ser entregue ao Conselho e vai ser discutido pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. E o apelo que eu fiz hoje, e que há dias tinha sugerido ao Comissário Moedas e ele aceitou a proposta, é que o critério de baixa densidade territorial populacional num território possa ser utilizado nisto também. O apelo que eu fiz hoje é ao Presidente da República, aos partidos todos e sobretudo também ao Governo, que é aquele que neste momento tem as ferramentas para tentar influenciar isso, é que Portugal consiga, quer na negociação do Conselho, quer ainda na Comissão Europeia, conseguir fazer lobby na Comissão e no Conselho, propor mesmo, para criar este critério que ser acrescentado nestes 20% que sobram, que não são o PIB, para Portugal poder utilizar. Isto é uma coisa fundamental para o território. Hoje é um dia, por exemplo, que o Movimento pelo Interior tem uma reunião, uma grande apresentação em Lisboa, mas este critério pode ser a chave de nós conseguirmos compensar a perda que vamos ter de fundos da coesão. Eu recordo só, e dar aqui só uma chamada de atenção, que nós não nos podemos esquecer, os governos anteriores, Jair Guterres, Passos Coelho, sempre que negociaram fundos comunitários, ativaram sempre, no caso do Passos Coelho foi ele que ativou, no outro passado eu não me lembro quem é que foi o líder da iniciativa, se foi o Guterres ou se foi outro país qualquer, o Grupo de Amigos da Coesão, que é um grupo de países que acede à coesão, que tem direito à coesão e, portanto, fazem lobby concertado para isto. Nós chamámos a atenção, já há 2 anos esta parte, que o governo de António Costa não reativou este grupo. Este é um grupo que se junta ao grupo de Visegrado, que são os países também, República Checa, Polónia, etc. E Portugal optou por fazer a sua coligação com os países do Sul, com a França, com a Itália, que são países que, deste ponto de vista daquilo que é o interesse nacional da coesão, não têm o mesmo objetivo. Portugal, a França não tem fundos de coesão, portanto é a PAC, querem manter a PAC. E portanto, nós devíamos ter organizado desta forma para conseguir combater o corte na coesão, corte esse que era mais que previsível, é mais do que previsto e portanto a ideia era minimizar os impactos disto. Eu penso que é mesmo até este tema, esta proposta que eu fiz e que o PSD acolheu e que a Comissão Europeia, pelo menos o Carlos Moedas, já aceitou defendê-la, porque a comissária que tem este pelouro é a comissária da coesão, que tem os fundos da coesão, que é a deputada socialista romena, é que tem a tutela desta matéria, e o comissário alemão tem o orçamento, mas era muito importante que os partidos todos também, e o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, pegassem neste assunto para o conseguir pôr lá dentro. É ir lá pôr uma vírgulazinha, um pontinho que fale disto, para que nós daqui a 4 ou 5 anos possamos estar a utilizar estes fundos e a usar este critério para esta região que é tão importante e para a zona rural. O Costa. Bem, em relação aos fundos da coesão e ao Portugal 2030, a verdade é que os primeiros dados não são satisfatórios para os países da coesão, um corte de 5% nos dados da coesão, obviamente, que não são satisfatórios. Não é um problema só nacional, mas todos os países da coesão. Obviamente que, felizmente, Portugal não tem um PIB per capita como tem a Bulgária, ou como tem a Roménia, ou como tem alguns desses países, ou que nos coloca, com algumas, estando no grupo da coesão, já estamos num patamar muito superior à maioria dos países. É verdade que temos que encontrar respostas, e todas as formas de encontrar respostas para minimizar aquelas que, numa negociação que será sempre difícil, que este governo tem de incitar a nível europeu. Sublinhar que, como também já aconteceu no passado em diversos momentos, foi possível, com o principal partido da oposição, fazer um acordo de base daqueles que seriam os temas e a estratégia de Portugal para a negociação do Portugal 2030, com a União Europeia, com o acordo de parceria. A verdade é que será sempre uma negociação difícil, tendo a concordar
que Isto agora ainda não é o acordo de parceria. Sim, não, mas o acordo de parceria será aquele que depois vai ligar os fundos o orçamento europeu à parte de Portugal. É o contrato entre a União Europeia e Portugal. Isso é uma fase muito posterior. O acordo de parceria será sempre uma negociação difícil com a União Europeia. E esta é a fase inicial que pode, desde já, comprometer o acordo de parceria que tem a ver com esta é a altura de fazer a sementeira. Os fundos de coesão. Depois poder colher mais tarde. Agora, parece-me a mim que Portugal tem um conjunto, em relação à proposta concreta do Duarte, parece-me a mim que Portugal tem um conjunto de regiões, como outros países também têm, mas Portugal tem um conjunto de regiões com muito baixa densidade e que estas regiões devem obviamente ser majoradas e não tem qualquer tipo de dúvida que será uma das soluções. Portugal tem que encontrar soluções, quaisquer que elas sejam, para conseguir minorar os efeitos no nosso país da descida dos fundos de coesão. Portugal está muito dependente dos fundos de coesão. Um problema concreto que teremos será no curto prazo deixarmos de ter fundos de coesão. Pode acontecer. Portugal já está num patamar muito próximo de deixar de ter fundos de coesão. E também temos que preparar a nossa economia e o nosso investimento público para essa questão, que é o deixar de ter fundos de coesão, mas que ainda não se vai passar neste quadro comunitário. Poderá ser este um dos últimos quadros comunitários com fundos de coesão, o que nos vai obrigar também a garantir a qualidade deste investimento, ou seja, não podemos permitir que o investimento público seja novamente, ou que o investimento em fundos comunitários seja novamente desperdiçado, tem que ser garantido com efeitos multiplicadores claros sobre a nossa economia. Agora, a verdade é que é muito difícil, será uma negociação muito difícil. Eu julgo que é daquelas matérias em que os dois principais partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, dois principais partidos que têm ao longo dos 40 e tal anos de democracia portuguesa partilhado as responsabilidades principais do país, nomeadamente a nível de primeiros-ministros eleitos, é um acordo que atravessa legislaturas, ou seja, o que for os fundos comunitários vai atravessar legislaturas, obrigará sempre a uma solução de compromisso entre os dois principais partidos e uma solução em que Portugal seja defendido e em que, infelizmente, parece muito difícil, e todos os dados vão nesse sentido, parece muito difícil, e quero que Portugal não venha a perder fundos comunitários, porque quando estamos a falar de menos de 5% do orçamento da coesão, obviamente que Portugal será sempre, ou muito dificilmente não será prejudicado. Até porque, volto a dizer, Portugal não está num nível económico, felizmente, num nível económico como a Bulgária, ou como a Roménia, ou como outros países dessa zona. Mal seria, ou seja, o que nos coloca neste tipo de dificuldades, e certamente temos que encontrar soluções para minorar o problema. Esta proposta em concreto parece-me uma proposta interessante. Muito bem. Pronto, ficamos com o garantido que esse compromisso, nomeadamente entre os dois maiores partidos, existe. Sim, é esse interesse. Não interessa se o Governo agarra nesta ideia ou não. Eu espero que agarre. Aliás, faz todo sentido que agarre. Acho que as boas ideias não têm partido, não têm cor. Tudo o que da parte do Governo tem existido toda a abertura, todo o interesse em que sejam propostas conjuntas dos... Sim. Ou seja, houve aqui uma grande divergência inicial com a história da coesão, porque nós sempre dissemos que se devia ter trabalhado os amigos da coesão, o grupo de amigos da coesão. Estas coisas às vezes parece que não contam para muito, mas contam para muito. Portanto, o que é que isto podia ter feito? Teria tentado impedir que o corte na coesão fosse tão grande num orçamento que vai ser reduzido pela saída do Reino Unido. O lobby que cada grupo conseguir fazer tem mais impacto. Eu acho que Portugal, neste caso, e os países de Visegrado não fizeram esse trabalho, e agora estamos a correr atrás do prejuízo. No entanto, esta proposta que nós fazemos é tentar minimizar um bocadinho esses danos. É óbvio que estávamos a contar com esta saída que a coesão pudesse sempre cair. A questão é se fizemos tudo ou não para impedir que caísse tanto, e se podia ter caído menos. Mas ainda o orçamento ainda vai ser negociado com o Parlamento Europeu, com o Conselho. Estamos agora numa fase crucial em que o papel do Governo, até a Comissão apresentar a sua proposta, o Governo podia fazer lobby dentro da Comissão para conseguir o que quer que fosse. Agora, no Conselho, o Governo pode alterar. Portanto, o Governo português tem essa possibilidade. E depois o próprio Parlamento Europeu. Também espero que os deputados portugueses tenham uma unidade neste aspecto, e eu acho que nestes momentos costuma acontecer essa mesma unidade. Muito bem, e assim finalizamos esta edição de Médio Tejo em Revista. Muito obrigado a ambos por mais uma vez terem estado connosco. Voltamos a encontrar-nos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.